Fala galera, estamos começando mais um Cipuada Podcast. Hoje estamos... Pera aí, antes de eu apresentar, eu já ia apresentando direto o cara. Eu sou o Melk, aqui é o Raikar e estamos recebendo o Melk. E mais uma vez esquecemos do Salmo. Rapaz, essa produção tá sem moral aqui, mano. Sem moral. Os bastidores estão sem moral. A emoção de ter dois Melk. A emoção de ter dois Melkers numa sala falou mais alto do que apresentar a galera. Quem são nossos patrocinadores? Vamos lá, patrocinadores, a galera que está ajudando a gente aí, que está acompanhando a gente desde o começo do programa. Temos a Padrona Pizzaria, agradecer demais aí a galera que está apoiando a gente, sempre mandando aquela pizza da hora, show de bola pra gente. Colossystem, meu amigo, Maxwell. Colossystem é a empresa que faz tudo que você quer, você encontra lá. Já fala do negócio lá Fala. Sim, pronto. A gente tá com novidade aí, galera, que é do Pix, né? A gente vai deixar aqui abaixo um código Pix aí para você fazer uma doação, fazer uma contribuição Tem aí. um código QR também na tela. Pronto, vai botar o QR Code na tela aí para fazer uma contribuição, para ajudar no projeto. Se você tá gostando, tá acompanhando. Melhorar a estrutura, né? Isso, melhorar a estrutura do projeto. Tá gostando? Tá com o Pix aí para nós. Aquela contribuição. Que beleza. Mais uma novidade, você quer anunciar a sua empresa, quer mandar uma mensagem em vídeo, a gente está reproduzindo aqui, se você quiser mandar, uma mensagem falada, a gente vai deixar o Pix aqui também, o valor também vai estar aqui embaixo nos comentários, você dá uma olhadinha aí, e você manda uma mensagem de até 1 minuto que a gente vai estar apresentando aqui no podcast, divulgar a sua empresa ou deixar uma mensagem, qualquer coisa vai estar aqui embaixo, o valor. Se quiser mandar uma mensagem que a gente cite só seu nome, também tem um valorzinho aqui embaixo, são valores diferentes, que um é uma citação e o outro é o vídeo, né? Isso. Quiser mandar aí, quiser que a gente faça um mexer na sua empresa. Se mandar só um vídeo dizendo eu sou bonito, pode mandar também. É isso aí. se quiser mandar um vídeo aí só falando qualquer coisa. Maravilhoso. Tá aí, contribuições, tá tudo aí. E é isso aí, bora lá. Porque hoje... lembrar que sem conteúdo pejorativo, viu? Galera, pelo amor de Deus. Pelo Você amor é de lindo Deus. ao máximo. Vamos ter que dar uma filtrada, né? Antes de aparecer, antes de mostrar aqui. Ó, se mandar, a gente devolve o vídeo, mas não devolve o dinheiro não. Pix já. Já era, meu amigo, já era. Então vamos lá. Vai estar o Pix aí embaixo. Dá uma força aí, dá uma moral pra nós. Valeu! Hoje a gente tá recebendo um cara aqui que é sem comentários, excelente artista. A gente já viu ali uns vídeos no Instagram. Ó. Então, como eu falei, a emoção de ter os Melks aqui numa sala. A gente já estudou junto lá no Isso, no mesmo colégio. no mesmo colégio. Não foi junto no mesmo colégio. Tem algumas histórias lá, algumas resenhas. Coisas maravilhosas que a gente aconteceram. contou. Mas antes de entrar nessa resenha, cara, fala um pouco sobre tua trajetória como músico. Fala um pouco pra gente, se apresenta pra galera que não te conhece, te conhecer agora. E só pra entender, você é daqui mesmo? Eu sou de Picos. Eu não perguntei porque eu já sabia. Pra galera saber. Como Nasci. uma música sobre o Eu perguntei porque eu já sabia que ele é de Pico já. Fala lá. Picoense, como dizem da Gema. Me deram esse título da Gema. Porque acho que da Gema não é uma coisa que você diz que é. Alguém te diz que você é e você é Picoense da Gema. Eu sou nascido e criado em Picos. Melk. Nasci em 93 em Picos, no Piauí. Desde então vivo aqui. Morei só 3 anos fora em Teresina, mas logo voltei pra cá. Não sei o que tem essa cidade. Eu não sei o que tem em Picos. É alguma coisa assim que prende a gente. Toda vez que a gente vem chegando de Teresina, à noite geralmente, quando eu tô com meu pai, toda vez que a gente vai passando ali, descendo a serra, aí vê a cidade assim de longe. Meu pai sempre diz assim, o céu na terra. Toda vez que passa tem que dizer. Picos mexe assim com a gente, eu não sei o que é que tem. Então faz parte da minha biografia dizer que eu sou de Picos. Tem que ter, faz parte do esquema todo. Enfim, trabalho com música desde 2014, componho e gravo profissionalmente, né? Que eu começo a contar minha carreira a partir da primeira gravação. Então, a primeira gravação foi em 2014, 20 de novembro de 2014. E desde então nessa caminhada cultural e artística, tentando descobrir essas formas de se expressar através da cultura, da arte. Então, tuas músicas são realmente só mais negócio regional mesmo ou é uma música
Tipo, tu compõe músicas populares? Porque assim, eu sei que tu é compositor e eu te conheci através de muita gente falando do Melk que compõe músicas para picos, entendeu? Por isso que eu tô te perguntando, tu tem uma composição de modo geral? Como é que é o teu estilo de música? Então, cara, eu costumo definir a minha música como MPB porque ela engloba muita coisa. Então não tem como eu definir, porque eu gosto de muita coisa. Eu consumo muita coisa. Gente das mais variadas. Eu escuto de tudo. É eclético? Muito. Minha playlist do Spotify é uma coisa muito íntima, eu acho. Porque de repente as pessoas descobrem uma coisa que, como assim tu escuta isso? De vez em quando eu coloco no Instagram. Então eu coloco umas músicas que o pessoal sabe que eu escuto e tal, e boto a harmonia do samba. Que às vezes eu escuto também, que eu acho maravilhoso. A harmonia do samba é uma coisa maravilhosa. Então, eu vou sendo guiado pelas composições, as coisas que vão vindo. Então tem dia que eu componho forró, tem dia que eu componho uma coisa mais MPB, mais Djavan, mais Caetano, tem dia que eu tô mais Alceu Valença, tem dia que eu tô mais Lenine. E aí vou muito nessa assim, das composições, dos estilos, mas tudo girando em torno ali da MPB. Eu me vejo muito nessa área. Mano, tu não tem noção. Eu te falei assim, essa resenha que eu sei que tu compra música de disco, que tu não tem noção. O tanto de gente que me ligou. Confundindo. Rapaz, a galera me ligava. Eu até contei pra Salma antes de tu chegar. Uma vez uma pessoa me ligou. É o Melk? Eu, sim, pois não. Aí a pessoa começou a perguntar. Não, é porque eu tô precisando de uma composição, porque isso, aquilo e tal. E começou a pedir um bocado de coisa. E falou, tu não trabalha com música? Eu trabalho, porque eu também já toquei em banda e tal. Aí trabalho, já mexo com música e tal. Não, é porque eu tô precisando de uma composição tal, pra tal cidade. Eu ouvi falar muito bem do seu trabalho. E eu voando. Faço, sou eu. Se quisesse ganhar uma grana, mas aí meu nível de composição é zero. Aí a pessoa perguntou, tu trabalha com música? Aí, trabalho. Pois faz uma composição. Não, é porque eu não trabalho com composição. Tu não é o Melk Brito? Eu, não. Não, sou não. Por isso que eu te perguntei. O sobrenome foi que... Pois é. Tu não tem noção do tanto de gente que já me confundiu contigo. Pelo amor de Deus. É porque Melk geralmente você acha que é uma exclusividade sua. Porque um é careca e o outro é cabeludo. Não é. Não dá pra confundir muito. Não, antigamente o pessoal me quando tinha dois Melks, que teve um Melk também que tocava na igreja, que ele era guitarrista e eu também era guitarrista e baterista. Aí pra diferenciar, quando falava, é o Melk, aí tinha o Melk gordo e o Melk magro. Eu não vou nem dizer quem era o gordo. Sempre tem essa. Tem que dar uma diferença. Você teve esse privilégio de ter duas pessoas com o mesmo nome assim, no mesmo ciclo. Eu nunca tive isso. Não, já conheci. Por isso que aqui Samuel fica falando Melk. E eu fico olhando porque nunca eu tive num ambiente que alguém chamou agora essa oportunidade. Oportunidade exclusiva. Os Melk são maiorias aqui É hoje. maravilhosa. Por isso que eu olho assim, eu tô achando até bom. Geralmente é Pedro, João, Bruno, essas coisas. Não, mas eu já conheci. Eu conheci um Melk que era guitarrista. Aí conheci... Interessante. Os Melks que eu já conheci, a galera são todas no mesmo estilo, na mesma pegada que eu. Tipo, um Melk que eu conheci era músico, guitarrista. Eu também. Aí o outro Melk que eu conheci, designer, eu também. Isso tá me parecendo um enredo de um filme. Homem-Aranha. Pois é, que nem eu falei, vamos recriar o mesmo Homem-Aranha. Que loucura, e todo mundo fez a mesma coisa parecida. Tu já teve... Agora eu vou chamar diferente agora, eu vou chamar de careca e de cabelo. Agora é mais fácil. Meu careca é meu apelido de infância. Meu apelido de infância. Descobrindo coisas. Meu apelido de infância era careca. Eu nasci cabeludo e botaram meu apelido de infância de careca. De careca, aí, que beleza. Eu tive um problema de nascer. Problema não, acho que toda criança. Nasci com o cabelo só daqui pra trás. Aí botaram. Careca, ele chegou e ele foi se Aí botaram. Aí hoje tô chegando no mesmo nível. O cabelo tá só daqui pra trás de novo. Tá voltando a ser um bebê. Voltando a ser criança. Diz que depois de velho volta a ser criança. A gente vai voltando, né? Agora, Melk, ele falou. Qual Melk? Que esse Melk. Ele falou que ligado pra ele demandas, né? De composição. Você faz composição sob demanda? Ou geralmente são composições suas, particulares, pra você cantar? Tem muito disso? É todo um processo assim. Esse negócio de jingle, de música comercial e tal, isso é uma coisa mais recente. Eu acho que, não sei, um pouquinho antes, na última eleição para prefeito. Não nessa, na outra.
2016. anterior. 2016. Gil e Padre, né? Isso, eu fiz uma... Era Gil e Padre Valmir. O Padre Valmir foi reeleito. Ah, verdade. Foi nesse ano que eu comecei a... Acho que minha música de Picos, a primeira que eu fiz para Picos, deu um boom assim e as pessoas começaram a me conhecer. E aí começou essa linha de contato, porque numa cidade como Picos ainda, por mais que seja uma cidade grande, pro tamanho do contexto do Piauí, mas a gente ainda tem muito essa teia de contatos assim, com a cidade toda. Então você sabe onde fulano mora, aqui é a casa de fulano de tal, é meio que ponto turístico aqui. Então essas redes de contatos vão se criando e aí chegou no pessoal que me pediu para fazer música, mas eu nunca tinha feito música comercial assim. A música tem que ter isso. Eu nem sabia que dava para fazer essas coisas e nem sabia que eu conseguia fazer, porque era sempre essa coisa mais particular, mais minha. Eu componho desde, eu acho que eu tinha 11, 12 anos. Caramba. E eu fiz pro colégio. Eu comecei uma história maravilhosa. Minha primeira composição não foi uma composição, foi um plágio. Eu comecei no mundo do crime, da música. Era no Colégio Batista. Tinha um concurso de poesia para as mães. E aí eu queria participar do concurso de poesia para as mães. E aí eu botei um CD. Eu achava que ninguém tinha aquele CD. Eu nem lembro de quem é o cantor. Eu achei que ninguém vai ter esse CD. Coloquei o CD lá e copiei na cara de pau. Eu copiei a letra do cara, ouvindo aqui, copiando a letra do cara e inscrevi a minha poesia para o colégio. Entreguei lá, passei na primeira fase. Eu disse, tá vendo? Passei na primeira fase. Na segunda fase, meu nome misteriosamente sumiu e não estava mais nos classificados. Descobriu que foi plágio. E ninguém nunca me disse nada. Então eu tô imaginando aqui que deve ter tido uma reunião e falar assim, ó, aqui tem um plágio aqui. A gente vai humilhar ele. Ou a gente vai deixar passar e vai deixar ele ficar isso na cabeça dele até 2022, quando ele for no podcast falar disso e lembrar. Vamos procurar Vamos fazer essa crueldade, vamos deixar ele imaginar o que ele quiser imaginar. Vamos procurar os diretores do colégio para se informar. Para saber o que aconteceu. Aí foi assim, sumiu misteriosamente. No ano seguinte, teve outro momento pro Dia das Mães. Aí eu falei, não, eu quero participar de novo. Assisti. Só que dessa vez eu fiz uma música. Você acha que eu saí do mundo do crime? Não, mas eu fiz uma paródia. Só que acho que foi meio que inconsciente. Tem uma música antiga, a gente cantava na igreja. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, Jesus. Era uma música assim. E aí eu, acho que inconscientemente, com essa música na cabeça, escrevi uma música para minha mãe. Com essa mesma ritmo. Então era obrigado, Senhor, por tudo que me deu, e especialmente a minha mãe, que me dá carinho, alegria e amor. Obrigado, Senhor. Eu fiz isso. Então foi minha primeira escrita, assim. E aí cantei no culto das mães e tal. Minha mãe chorou, aquela coisa que toda mãe faz. Minha mãe chorou. Foi maravilhoso. E aí eu me vi ali tocando violão. Tinha aprendido recentemente a tocar violão e não sabia tocar a música dos outros. Então eu tinha que fazer uma música minha para eu saber tocar. E aí começou assim, eu querendo tocar as coisas e não sabia tocar a música dos outros, porque era sempre muito difícil. E não tinha o Cifra Clube para ajudar a vida da gente, então era ir atrás mesmo das coisas. Tinha umas revistas que vendiam na banca ali na praça. Aí a gente tinha que ir atrás daquelas coisas ali. Acho que o primeiro CD com cifra que eu vi foi o primeiro CD de 4x1, eu acho. Que é uma CD que era aquele de Volta à Inocência? Não sei, é um que tinha dos 5 pães e 2 peixinhos. Sei. E aí o CD, a gente comprou em Teresina o CD. Sempre que alguém em Teresina fala assim, quer CD? Vão querer CD? Eu vou em Teresina buscar. Ó que loucura, a gente pega o celular agora do Spotify, no YouTube, bota lá. Que ano era isso? Maravilha. Mais ou menos? Eu não lembro o ano. Deve ter sido antes dos anos 2000 não. Não, já foi na época dos anos 2000. Foi nos anos 2000. Eu acho que esse CD, se eu não me engano, é 2003. É porque de 2000 pra trás... Não estou enganado desse CD que você citou. Acho que de 2000 pra trás era mais disco, não era não?
2000 pra trás tinha até aquela questão Não, do disco de ouro. não, é muito. Aí nos muito anos disso. 2000 é que começou a questão do CD. Isso. Daí quando eu queria CD, eu comprava lá no Paraíba. Eu lembro que No Paraíba tinha uma sessão. Cara, tu lembra que abriu a sessão, não tinha, né? Aí no boom do CD abriu uma foi sessão um exclusiva, acontecimento. foi um evento. Cara. Que tinha lá a sessão de todo tipo de CD. Eu lembro, cara, das fitinhas azuis. Igual a inauguração da Tipo escala rolante. tipo aquelas coisas. Era uma fitazinha azul, assim. Como eu fui criado na igreja, eu ia só pro gospel. Mas eu dava uma olhada nos outros também. Ficava com aquela curiosidade, mas a cabeça ainda muito bitolada. Ficava ali no gospel, mas era um acontecimento. O cara que é músico, ele sempre tem que estar... Não tem, né? O cara sempre acompanha outras coisas, não tem jeito. Não tem como. Não tem Eu tava... E as capas eram um acontecimento. É tanto que até hoje você tem uma foto que você tem uma determinada pose e você fala assim, a capa de CD, isso. E se você já vê que a pessoa é um pouco mais antiga, que tem aquela coisa da capa do CD, aqueles cantores com violão assim, segurando, dando um abraço assim, uma paisagem assim de fundo, aquela coisa assim. Olha, isso aqui é uma capa de CD. O cara tira Bota a cachoeira atrás. O cara tira uma foto com o violão aqui, aí no fundo um céu e uma cachoeira, aquele recorte lindo no Photoshop. Capa de CD, a capa de CD, era tipo você elogiar uma foto antigamente, uma capa de CD. Eu fui criado muito nisso, então as cifras eram mais difíceis, de difícil acesso. Acho que esse foi o primeiro CD que eu vi assim, que veio com cifra, que facilitou o acesso para quem quisesse tocar. Não sei se foi o primeiro que aconteceu, mas foi o primeiro que eu vi. Então, devido a essa dificuldade de saber tocar as outras músicas, eu comecei a fazer as minhas. E aí comecei com essa para minha mãe. E a partir daí, desde os 11, 12 anos, né? A partir daí, continuei compondo, mas uma coisa muito minha. Lá pra cá já foram quantas? Cara, eu não lembro mais, que eu perdi as contas. Um tempo eu tentei até contar, mas como eu perdi muita coisa, eu não lembro. Muita coisa ficou perdida, porque eu não usava as composições. Eu tocava ali, ficava comigo e seguia a vida. Nunca... Depois que começou... Acho que o celular começou a mandar arquivo de áudio, essas coisas assim, que eu comecei a compartilhar com alguns amigos. E ficou mais forte quando eu fui em Teresina. Quando eu fui morar em Teresina, que eu compunha umas músicas e mandava para uns amigos e falava, você tem que gravar isso. Eu disse, não, eu vou gravar, você tem que imaginar. Eu fazia turnê, fiz várias turnês de show tomando banho. Pegava o shampoo, ficava lá cantando, fazendo meu show. O banho demorava 500 horas, não era outra coisa, era fazendo show. Pelo menos essa inocência eu vivi. Na cabeça. Eu demorava no banheiro, mas eu era fazendo show. Fazendo show para milhares de pessoas. Era sempre lotado. Sempre lotava o show. Depois que eu descobri que é difícil você lotar um lugar. Mas naquele tempo era tranquilo. Mas nunca me imaginei, cara, fazendo isso. Nunca me imaginei compondo música, gravando música, fazendo show, as pessoas cantando uma música minha. Nunca imaginei, mas sempre fiz. Já gravou quantas? Bem, eu acho que tem umas... Deve ter umas 50 gravadas. Tem umas bem caseiras mesmo, tu faz em casa, é? O primeiro CD eu fiz no estúdio. Eu fiz aqui em Pix com Alvino Luiz. Os outros eu comecei a experimentar em casa mesmo, fazendo. Eu achei um pouco estressante a coisa do estúdio. Eu não me senti com a liberdade de criar como eu gostava de fazer. Porque eu sempre estava no meu quarto, pegava o violão, tocava. Uma liberdade. Eu fui pro estúdio, qual é a música que você vai gravar? Música tal. Vou botar aqui o tempo. Toca aí tua música. E aí você tem que fazer tudo no tempinho, depois grava a voz. Eu achei tudo muito pequenininho, muito ali. Eu disse, não, isso aqui tá meio que me sufocando. Eu preciso inventar alguma coisa. Porque também tinha um processo de vergonha também, de você compor e mostrar para um cara do estúdio. Um cara que já tocava, já tinha experiência musical. Então não vou chegar com qualquer coisa pro cara gravar. Em casa, eu gravo o que eu quero. Eu não tenho vergonha. Eu vi inclusive um vídeo teu que eu achei massa, um vídeo que tu faz várias vozes. Ali, acho que foi do Piauí, talvez tenha sido. Não, era uma palavra esquisita, que eu não vou lembrar da palavra agora, mas era um vídeo que tu fazia várias vozes, tu começava cantando só, aí daqui a pouco começava a aparecer as outras vozes aqui. Eu amo fazer isso. Aquelas paradas tu fez sozinho? Faço tudo só. A harmonia, tudo. As últimas músicas que eu fiz tudo em casa, principalmente nessa pandemia, que ficou tudo muito restrito, então eu aproveitei mesmo para fazer.
com os equipamentos que eu tinha, os que eu conseguia comprar, aí vou fazendo. Tô melhorando, vou comprando devagarzinho, porque equipamento é coisa cara. Pelo amor de Deus. Equipamento de som. É um batalha. Se você da indústria de equipamentos em geral está assistindo esse podcast, diminui os preços, pelo amor de Deus. Não se preocupa com dólar. O dólar é coisa que passa, morre e não leva nada. É verdade. Vamos abaixar os preços, pelo amor de Deus. O dólar tá caindo. Hoje é R$100. Tomara Tá, que por causa da caia. tal da guerra, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, não liga pra dólar. Esquece aí, fica tudo aqui. Baixa os preços pra gente poder fazer nossas coisas direitinho. Mas sempre com essa ideia de liberdade. Sabendo que a qualidade ia cair, mas querendo ter um pouco mais de liberdade para compor. Eu gosto do negócio aconchegante, tá ligado? Eu prefiro que seja assim. E eu também fui muito enrolado. Em Teresina eu fui muito enrolado. Você vê um cabo aqui que não conhece muita coisa? Veio de onde? De Picos? Foi só para gravar no meu estúdio. Que bom saber disso. Que a gente já chega se abrindo por lugar onde a gente vai. Que a gente acha que tá em casa. A gente chega se abrindo no lugar e tal, sou de Picos, eu vim só gravar no seu estúdio achando que o cara não, vou enrolar esse besta aqui, esse matuto. Aí a gente passa por essas coisas e fica meio, não vou mais fazer isso, vou aprender a fazer. E aí eu comecei a aprender a fazer, eu tô nesse processo de aprendizado. Eu acho que tu grava da mesma forma que eu gravava, eu já fiz essas coisas, só que eu nunca gravei com voz. Eu gravava... Eu instalei o Audacity no computador. Sim, maravilhoso. Instalei o Audacity, aí eu pegava a guitarra da igreja na época e tinha um programa que fazia distorção. Aí eu gravava primeiro o solo, tipo, eu ouvia a música aqui no fone, aí gravava, só que era só áudio, não era vídeo. Aí gravava o solo. Botava o efeito de distorção, aí fazia o solo. Aí botava aquele chorus, não sei, um efeito, aí fazia a base. Sim. Aí botava o efeito de baixo, fazia o baixo, tudo na hora assim, depois juntava tudo. É mais ou menos nesse estilo. É nesse estilo, a gente vai fazendo. Hoje em dia eu faço bateria, eu sou péssimo. Eu sou péssimo de bateria, de batida, essas coisas, eu sou terrível. Eu não achei como era que fazia bateria, não. Não, nesse tempo eu não sabia nem como é que fazia a nota dó, eu não sabia como é que fazia. Eu fiz tudo, mas aí na hora da bateria eu não achei o programa para poder fazer. Hoje em dia tá tão... É porque antigamente era fácil. Hoje em dia o cara consegue craquear, antigamente não tinha isso aí. Pois é, antigamente... Não sigo o conselho. Eu não sei mais craquear programa, eu sabia. Eu era muito bom nisso, eu craqueava o FIFA pro computador. Oh, meu Deus do céu! Por quê? O dono do FIFA não vai me processar, se ele me processar eu vou ganhar visibilidade. A primeira pessoa presa por craquear o FIFA. Acho que era o FIFA 2006. Eu conheci com um amigo meu, que ele mora em Teresina, o Rick, mora em Teresina. Se eu estiver assistindo, meu amigo, um abraço. Você me ensinou a craquear o PES. Manda um pix que bota o meu. Se quiser craquear. Ele tinha o PES dele craqueado, ele me ensinou como era que craqueava, eu instalei no meu. Aí, cara, bicho, era o dia todinho jogando PES. O dia todinho. Era viciado, meu irmão. Viciado em jogo de todo tipo de jogo. Era PES, era aqueles jogos de Fórmula 1, eu consegui craquear. O de Fórmula 1 era bom. Fórmula 1 2002. Eu jogava no da... Não pode falar empresa, não vou falar, né? Pode falar. Eu jogava no House, muito conhecido na cidade. É porque tu trabalhava na empresa ou não? Não, eu trabalhava, eu dava dinheiro, muito dinheiro para a empresa. Se a empresa é o que é, devido a várias pessoas como eu que ela religiosamente todo dia eu jogava Fórmula 1 2002, GTA. Meu estilo de jogo parou em FIFA e jogo de corrida. Eu Cara, falou em RPG, eu não sei nem como é. Nem computador tinha, né? Eu nunca fui jogar não tinha computador. Eu cheguei no computador. Já tava esse computador preto, aí uma tia minha me deu um branco, tá ligado? Não tinha nada só. Aí veio um joguinho que era o da Microsoft. Era o. Cara, esse é um que tinha um ursão bem grandão. Que viu uma capa. Do. Era tipo da agressão. Era Campo Minado, pô. Esqueci o nome do jogo. Você ficava apertando e de repente uma bomba do nada e acabava o jogo. Eu nunca aprendi a jogar aquela porcaria. Não, nunca. Nem isso aí, nem com o pai. Age of Empires. Age of Empires, lembrei. Aí veio esse joguinho, rapaz, vamos passar o dia todo nesse jogo. Minha história de jogo. Agora, outra coisa que eu fui jogar CSGO agora.
CSGO é Counter-Strike, né? É. Eu jogo. Counter-Strike eu joguei naquele Contra- tempo daquelas fases da piscina. Counter-Strike, Need for Speed e futebol. Rapaz, aquela lan house ali enjoava de me ver ali perto do estádio. Cara, ia a galera pra lá e bicho era jogando direto. Teve um tempo que. Ixi, eu nunca contei isso, vou contar agora. Enquanto ele tem ninguém. Mudando. não tem ninguém vendo, eu vou Só dá contar. gente aqui. Na época que eu tava no exército, olha o negócio mais sério. Na época que eu tava no exército, saiu uns cursos pra fazer, né? O curso que tinha era um curso de manutenção de micro, alguma coisa assim. Aí eu era viciado em Counter-Strike, cara. Viciado. Assim, não era aquele viciado de passar, virar a noite jogando, mas tinha um jogo Passava aqui. o dia. Não passava a noite, só o dia. Eu não era Tinha um jogo viciado. aqui, eu ia jogar. E tipo, me desligava de tudo, ia jogar. Aí o que aconteceu? Fui pra esse curso lá, aí chegou lá, eram soldados, sargentos e tal. Cara, porra, os caras não instalaram CS pra jogar na hora do curso. Uma galera, acho que foram uns 4, 5, era o professor lá falando, nós jogando aqui CS. Daqui a pouco o professor veio encostando, ninguém pausava o jogo, minimizava e saía. Botava lá, não, tá todo mundo aprendendo a fazer manutenção. É de arma, no exército aqui. Pergunte se você abrir um computador, sei nada. Você acha que o cara aprende a voar como? Aprendendo aqui. Tempo bom, amigo. Ah, massa, eu gosto desse papo nostálgico. Vocês já foram pro Corujão ali da House? Meu sonho era ir pro Corujão. Ixi, eu tenho essa falha. Não me faça inveja. O Marcos tá dizendo que já foi, bicho. Nunca fui. Eu queria. Como é esse Corujão, cara, juntava a galera À noite, a galera todinha lá. jogando. Bicho, era meu sonho ir, mas pelo fato de mãe ser da igreja, pai também, eu de menor. Não, meu filho não vai passar a noite na house, não. Eu vi a galera indo pra jogar CS, bicho, mano. Tu é doido, era massa. Eu fazia isso na casa dos amigos, tá ligado? Juntava vários amigos, a gente Ia pra jogar. Não, pois a galera. Eu nunca fui de games, cara. A minha infância. O jogo que tu passou foi na igreja. Fui de games, Na vigília. Na vigília. Eu fui pra vigília. Meus corujão eram na vigília. Era na vigília, galera. Mas, bicho, eu tinha vontade. Morri de vontade de participar dos corujão. Eu vi a galera indo pra jogar CS, Dead for Speed, bicho. Eu lembro. Era uma coisa de videogame em frente ao estádio. Eu lembro quando chegou o PlayStation 2. Era uma sala escura. Exclusivo, só tinha. Ar-condicionado. Aqueles quadradão de zoada. E a televisão zona assim. Ixi, era muito massa. E era o mundo. Eu lembro de estar jogando e falar assim: ó, a sombra dos caras. Era uma sombra assim. A sombra dos caras. Ai, pelo amor de Deus. Eu ia com os meus amigos. Eu com o Marcelo. O personal das estrelas. Sei quem é. Ele era flamenguista, vascaíno, eu sou vascaíno. Eita. Aí ele pegava o Flamengo, eu pegava o Vasco. E desde então o Vasco nunca ganhou do Flamengo. Dá a impressão de que eu tenho uma culpa. Tu amaldiçoou o Vasco. Feito isso. Mas era um ambiente assim, você entrava naquele universo ali do PlayStation. Era tipo sala VIP. Lá. Incrível. Cara, eu lembro que eu. Mas essa maldição vai quebrar, que agora a gente é bilionário. Tô sabendo aí, né? A diferença do Vasco pro Flamengo é porque o Vasco é comprado, o Flamengo quem compra. O Vasco queria assim, muito. Ei, galera. Ei, Deixa eu só, antes de tu entrar aí, cara, deixa eu só falar do videogame lá, porque tu disse que ia com teus amigos e tal, cara. No meu primeiro ano, eu fiquei reprovado no primeiro ano por causa desse. Porque na oitava série tinha do ensino médio. Tinha acabado na oitava série eu estava no Salles, tinha acabado de lançar o PlayStation 2. Tinha acabado. Só que era um negócio meio exclusivo ainda, não tinha em todo lugar e tal. Quando a gente foi pro primeiro ano, a gente foi estudar no Pré-MEN, aí foi eu e um amigo meu que deve estar assistindo, Tassiano. A gente foi estudar junto do Pré-MEN. Uhum. Cara, a gente encontrou outra turma de alunos lá que nós assistíamos a primeira aula no Pré-MEN, isso no primeiro ano. A gente entrava pra sala, assistia a primeira aula. Na segunda aula, vamos fazer o quê? Não, vamos jogar bola. Aí ia jogar bola. Aí terminava na terceira aula, aí não, vamos assistir a quarta e a quinta. Aí quando terminava de jogar bola, todo mundo suado, agoniado com calor. Aí, não vai assistir aula assim não, bora lá pra locadora. Aí nós ia pra cá pra locadora. Nós íamos pra cá pra locadora. Melhor desculpa. De 10 horas nós saímos daqui meio-dia. Jogando videogame. Teve uma vez, cara, que mãe quase que me mata.
Porque naquela época não existia celular pra tu avisar, não tinha como tu ligar. Aí a gente saiu. Nesse dia, eu acho que era uma aula muito importante que a gente não podia faltar. Aí a gente veio aqui pra locadora, depois da 4ª aula. Sim. Já, acho que a 5ª aula era de 10 para 11, pra terminar de 11h20, 11h30. Aí a gente veio pra cá viciado, meu amigo. Viciado. Play 2 era viciado mesmo. Era a gente desligava do mundo e ia jogar. Aí quando foi nesse dia a gente jogou, acho que até 1h da tarde. Mãe me esperando pra chegar para almoço de 11h40. Tu imagina a cabeça de uma mãe, onde é que não tá? Meu amigo. Sequestraram meu filho. Quando eu cheguei em casa 1 hora pra eu poder justificar que eu tava jogando videogame, amigo. Pensei nada. Como é que fala? Como é que explica? Como é que o cabo explica? Não, e fora que eu chegava tarde da escola, jogando da escola não, do videogame. Jogando videogame, chegava. Detalhe. A escola era um acessório que. Eu dava passada. Eu vou passar ali na escola pra poder jogar videogame. Aí, fora que a gente saiu do videogame, 11h30, 11h40, chegava em casa e já saía marcando. 2 horas eu tô em tua casa pra nós descer pro game. Descia de 2 horas, ficava até 5 da tarde jogando. Nessa brincadeira, quase que fiquei reprovado no ensino no primeiro ano. No primeiro ano. Só não fiquei reprovado porque, bicho, os professores tiveram muita compaixão de mim. Porque tinha matéria, cara, do ano todinho que eu não tinha nem nota. Eu não tinha nota. Na matéria eu não tinha nota. A professora dizia assim, ó, Que coisa vamos fazer o maravilhosa. seguinte. Eu não sou exemplo, não me sigam. Eu sei que tá aí, isso aqui Exemplo de estudo. são imagens meramente ilustrativas. É, né, que não- faça o que eu não dá digo, não certo. faça o que eu fiz. Aí, cara, só fui aprovado porque a professora disse assim, Mel, que eu vou te passar um trabalho pra tu fazer. Se tu tirar uma nota boa, eu pego tua nota, ó, E boto e de boto janeiro de até janeiro até novembro. Cara, Se tu tirar uma nota boa, tá bom, professora. Vou fazer um trabalho com toda a dedicação do mundo. Era uma professora, era uma mãe. Eu sabia. Não, mas aí tu olha a maluquice do aluno, o cara com 15, 16 anos de estudo. Vou fazer o trabalho? Não. Vou lá na internet, Wikipédia, puf, copiei tudo, taquei. A minha sorte é porque, como tu falou, a professora era uma mãe. Era uma mãe. Eu cheguei, professora, tá aqui meu trabalho. Fiz. Entreguei pra ela, ela olhou assim. Tá bom. Botou lá 9,5. 9,5 de Entrega lá pra, janeiro. entrega lá pra eu pensei que ela ia diretora. dar um 7. Não, 9,5. Aí 9,5. tacou a nota pro ano Não é todo. uma mãe, mas é uma avó. A avó passou do estágio de mãe, é uma avó. Mano, eu cheguei na diretoria com. É porque tinha naquela época, naquela época não, acho que até hoje é assim. Tinha as tretas, né? O diretor não gosta de aluno vagabundo. E na época, meu amigo, eu não assistia a aula, passava. Eu acho que tempo até ali. hoje a sociedade em si não aceita. É um detalhe que. É um detalhe, Aí naquela época tinha isso aí, né? Como tu falar até hoje. E os professores não gostavam, entendeu? O professor não gostava. Aí o que aconteceu? Eu cheguei lá, tipo, jogando na cara. Tá aí, ó. A professora me deu 9. 9,5. Taca pro ano todo aí. Bota aí, Passei, tô Zé. aprovado. Massa. Ei, bora comer aqui que tá com hora que o Salmo tá querendo trazer a pizza aqui e a conversa não para. Ó, meus amigos, hoje o negócio tá chique. Ó. Mostra pra cá, ó, Salmo aqui. Baixa das ligas. Ó, meu amigo. Nada mais. Top, aí, pai. Respeite beleza. padrão, meu irmão. Pizza de milho, molho não, queijo cheddar. Cada dia vem uma mais bonita, né? Isso aqui chega de hora na Isso. Ei, Eita, pois, duas, que Olha, beleza. passa Olha aí. essa daqui pra aí que eu vou. O que eu acho legal na Padrão, né? Porque o gosto tem nem o que falar, né? Mas A beleza, né? a estética. pizza é um detalhe de design. Olha isso, cara. Parece que a galera desenha, né? É muito massa. Beleza. Show. Meus Isso é um amigos ali. PlayStation 5. É o som de consumo. É uma coisa maravilhosa. Fiquem à vontade. Pois é, a galera aí que quiser pedir padrão aí, eles estão fazendo pedido pelo meu carrinho, só entrar lá no aplicativo. No aplicativo não, lá no Insta, padrão da pizzaria, tem um linkzinho lá na bio, clica lá, já vai direto pro carrinho, só fazer um cadastrozinho rápido, faz o pedido. É mais rápido, porque o teu pedido tu faz, já sai lá na cozinha. O menino me explicou essa diferença. Pedido no WhatsApp, o cara faz o pedido aqui, é uma pessoa que recebe o pedido, anota e vai lá na cozinha entregar. E esses pedidos de aplicativo não, ele já tem uma paradazinha lá na cozinha que vai só imprimindo. Aí o pessoal da cozinha já vai lá, pega, ó, fez o pedido tal, já é produzido mais rápido.
A galera... Ou seja, padrão é velocidade também. Olha que beleza. Tudo que os caras precisar de tecnologia, eles estão lá atrás. É uns caras que eu... Aí, cara, deixa eu concluir a falar dos caras. É porque eu ia dizer que é uns caras que eu admiro, que eu pretendo ainda trazer eles aqui porque eles não param no tempo. É uma galera que corre atrás de melhorias todo o tempo. Então, recomendo demais aí, padrão de pizzaria. Amigo. Melhorando a cada dia, né? Massa. Color Systems, mais uma vez vamos falar dos patrocinadores, né? Color Systems, comunicação visual, que eu sempre digo, faz de tudo, cartaz, impressão em papel, impressão em lona, impressão adesiva, tudo que você precisar, Color Systems, segue lá no Instagram de dele. mídia visual, né? Mídia visual, completo. Cara, tudo, fachada, tudo. Pra tu fazer um catálogo do que a Color System tem, é meio complicado, é meio embaçado. E fora que tá com um catálogo lá, cara. Roxo pra ser Color System. 10 anos, cara, eu trabalhei 10 anos lá, eu tenho que fazer um negócio bem feito. Fala com propriedade. Eu trabalhei 10 anos lá, é um lugar que eu conheço com propriedade, eu conheço 10 anos, eu sei que os caras lá trabalham com qualidade. Tem um catálogo lá, se quiser fazer um papel de parede, tem um catálogo lá com... Quantas opções lá? 4.000 opções lá. 4.000 opções de imagens em 4K pra tu escolher. Isso é muito massa. Tem umas imagens lá. Só em tu entrar na empresa, no lado direito, tem um bocado de amostra que eles botaram lá. Tu vê as imagens, dá a ideia de que, tipo, dá aquela perspectiva de profundidade. Sei. Tem uns adesivos texturizados. Muito massa, cara. Recomendo demais, Color System. Quem quiser patrocinar a gente aí, só entrar em contato. Amigo, pode comer. Perfeito, fica à vontade. Se quiser o Pix também, né? Oi? Se quiser mandar o Pix também, né? Sim, manda o Pix tá aí embaixo. Pix tá A embaixo. propaganda é esse mesmo padrão aí? O quê? A propaganda que faz? Então vale a pena demais o Pix. Todo podcast. Acho que vai dar o valor Não é, a propaganda tá boa. Eu vou me especializar em marketing. Não é. Tomar a vaga de raiz. O Pix vale demais, o Pix. Pois aproveita enquanto tá embaixo. O valor tá mais baixinho, aproveita que daqui a pouco a gente tá aumentando o negócio. Viu? Aproveitem. Bora comer. É isso aí. Show. Melk Brito. Cara, muito bem, diferencia. Na tua bio lá que você é professor de filosofia, cara. De onde vem nesse processo. Esse seu interesse por filosofia? Eu tô terminando agora o meu curso, esse ano eu termino minha licenciatura em filosofia. Eu sempre gostei muito dessa área. Eu sou muito curioso. Sou muito curioso. Gosto de investigar, de ir atrás das coisas. Eu gosto de ter um ponto de vista diferente das coisas. Eu sempre gostei muito disso. E me encontrei na filosofia. Eu fiz 3 anos de teologia. E aí, a filosofia é um passinho ali do lado. Eu acho que eu vou descobrir o que é que tem nisso. E aí me aventurei nesse universo. E casa também com o que eu faço. Informações sobre algo, Oi. é só perguntar. Temos um convidado novo aqui. Menino, não é a Siri não, mas... Vamos apresentar nosso novo entrevistado aí. Não é a Siri, a do Xiaomi é qual o nome da mulher? É do Google, né? É assistente do Google. Ah, não do sei Google, qual achei que era uma coisa mais... Então, tá ouvindo tudo. Tô falando da filosofia. A filosofia casa muito com a música, com o estilo de composição que eu tenho. Isso, eu Então, ia chegar nesse... Parte muito daí. É próximo. As coisas que eu vou fazer na minha vida são bem próximas uma da outra. Assim. Bacana, cara. Mas aí, eu vi que você criou um perfil, né, lá para falar de filosofia também. Mas você está lecionando, pretende lecionar? Então, estou nesse processo, eu estou ainda no pretender. Tá. Eu sou ainda um desempregado da área da filosofia. Mas eu não consigo ficar parado. Então eu vou inventando coisa para fazer e vou tentando... Porque eu acho que essa minha parte do ser professor, essa minha parte do filosofar, do aprender a filosofar, vai para além do emprego. Claro que tem que ter isso, porque senão a gente não sobrevive. Mas vai para além disso. Então, eu não estou esperando começar a ganhar dinheiro para lecionar. Entendi. Eu já vou nesse processo, nessa construção de algo.
E aí esse Instagram, que é o Aprenda Filosofia, é isso. É compartilhar o meu processo de conhecimento, de adquirir esse conhecimento. É compartilhar com as pessoas o que eu estou aprendendo também. Não é o que eu sei, é o que eu estou aprendendo. E cara, aí... É diferente essa perspectiva. O negócio de filosofia, eu cursei um período de... Um período não, posso dizer que foi um período. Foi uma semana que eu fiz de administração e tinha um professor de filosofia lá que era, a matéria era filosofia da administração, se eu não me engano. Tu vai entender onde é que eu quero chegar na minha pergunta. Assim, eu não sabia que tinha muita relação filosofia com administração. E na primeira aula que ele deu, ele começou a falar sobre a filosofia... Não, isso é presunto. Pelo amor de Deus. Então eu fiquei com medo da alergia. Ele começou a falar sobre filosofia e religião. Ele convergiu as coisas e chegou... pela conclusão dele lá, eu não vou negar que eu não prestei muita atenção. Na conclusão dele, ele chegou à conclusão que não existia Deus, que Deus não existe, tal. Resumindo, ele era um professor filósofo e ateu. E a maioria, pelo menos a grande maioria dos filósofos, tende a ir para esse lado. E tu não chegou a duvidar em nada. Porque tu fez teologia, né? E fez filosofia. Não deu nenhum conflito em nenhuma hora, não. Porque ele falou que é um passo ao lado, né? Apesar das semelhanças, mas tem muita divergência. Existem divergências. Mas em toda área tem muita divergência em tudo. Existem muitos médicos que não acreditam em Deus. Também muitos engenheiros que não acreditam em Deus. Muitos matemáticos que não acreditam. Muitos físicos que não acreditam em Deus. Tu não acha que a maioria vem a maioria mesmo vem de filosofia e física? Não, eu acho que isso é mais uma... rótulo? Vai mais daí. E eu até gosto porque isso instiga muitas coisas. Por exemplo, eu não acredito que Deus exista. Deus é. Isso é diferente. É uma outra perspectiva. Então, simplesmente dizer eu sou ateu é muito raso. Não diz muita coisa. Até para quem realmente é ateu. É muito raso dizer eu sou ateu. É ateu de que Deus? Porque existem muitas ideias de Deus, mas de que Deus você é ateu? Eu tenho alguns deuses que eu sou ateu também. Eu não acredito. Inclusive, nessa perspectiva de que Deus não existe, que Deus é, porque Deus vai para além do tempo. Quando diz que Deus é eterno, não é que ele dura para sempre, que ele está para além do tempo, está fora do tempo. É um problema na filosofia que a gente chama de problema ontológico. É como se uma mosca quisesse ser um sol. Não existe essa possibilidade, é uma diferença de ser. Deus é Deus. Não tem como eu imaginar ser Deus ou outra coisa assim. Tem um cara muito bom que instiga também a gente a pensar nessas coisas, a sair um pouco dessa caixa, desses rótulos. Ele faleceu esse ano, Desmond Tutu. Desmond Tutu era um arcebispo anglicano na África do Sul. Lutou com Nelson Mandela no apartheid. E o livro dele, que foi traduzido para o Brasil, é Deus não é cristão e outras provocações. O título já fica assim, Deus não é cristão, como assim? A ideia de que Deus existe antes do cristianismo, da religião institucionalizada. Então essas coisas, essas provocações, elas servem para isso. Então às vezes o professor, ele não quer dizer que ele é ateu, ele não, eu vou dizer na turma que vou chocar todo mundo agora. Não, na verdade ele pode estar instigando as pessoas a pensarem, a raciocinarem o que elas estão fazendo de forma automática, todo dia. Que é o ponto central da filosofia, né? Sim. É você você vê um outro ponto de vista de uma situação talvez corriqueira. Eu acho que é Aristóteles que dizia isso, que o filósofo é se surpreender com o óbvio. É de você, por que é que eu estou fazendo isso? Por que é que a minha oração é desse jeito? Por que é que eu estou falando isso? Por que é que eu tenho que orar antes de dormir? Porque senão vira uma coisa automática. E você perde a noção do que você está fazendo. Por que é que eu penso o que eu penso? Por que é que eu como o que eu como? Tu é um questionador assim? Tu se questiona diariamente em relacionado a tudo? Tem dia que não dá. Tem dia que eu tô mais para ficar ouvindo um axézão. Eu pergunto, cara, porque eu nunca questiono filosofia, nunca estudei,
Mas eu fui um cara que me questionou muito. Eu me questionei muito em relação à religiosidade. Teve um período que eu comecei a me questionar em relação a várias coisas. E veio de uma pergunta. Eu nunca tinha parado para pensar. Aí um cara me fez, tu tocou meio superficial aí no assunto que ele falou. Ele um dia me chamou, vem aqui. Porque só o teu Deus existe. Porque só o teu Deus é o de verdade. Aí eu olhei pra ele, cara, não sei. É isso. Não sei. Aí eu me matutei com aquilo e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Cara, mas por que mesmo? Porque tu falou aí, né? O cara que é crente, que crê em Cristo, que acredita em Jesus e Deus, ele é ateu para milhares de deuses que existem. Uhum. E por que o meu seria o verdadeiro? Cara, eu entrei numa crise de ter que descobrir, de ter que ir atrás, e eu nessa crise por crer, eu quase descri. Uhum. Entendeu? Sim. Eu cheguei num conflito de ideias que eu chegava. Não, cara, mas esse aqui tá dizendo isso aqui, e esse aqui também, baseado no mesmo trecho da Bíblia, diz isso aqui. E comecei a matutar. Eu parei, eu respirei. Minha mulher sempre me auxiliou muito nessa questão de estudo, de Bíblia. Ela sempre pôs um freio. Ó, esse limite aqui que você tá chegando é assim, ela sempre me explicou muito. Aí, eu acho que se eu fosse partir para esse lado de estudar filosofia, eu acho que eu ia meio que queimar um neurônio assim. Não, queima mais. Porque eu me questiono demais, cara. Eu me questiono demais. Sim. E eu só parei mesmo porque eu vi que muitas vezes eu tava comprando briga desnecessária para poder mostrar uma coisa que eu acreditava. Entendeu? Não sei se tu tá conseguindo entender o raciocínio. Aí quando eu vi que eu chegava bem aqui, aí ninguém tava falando nada. Aí eu, ei, tu sabia disso? Era pra gerar a mesma sensação de descrença que eu tive, entendeu? Pra gerar a mesma sensação. E isso era relacionado a tudo. Era relacionado à religião, política, tudo. Aí, cara, eu vi que eu tava caindo numa noia mesmo de querer investigar atrás de tudo. Eu parei. Mas isso acontece com quem é muito empolgado, eu sei disso. Às vezes é chato. Que você tá jogando ali, voltando um pouquinho pro jogo, você tá jogando ali uma partida, na hora do cara fazer o gol, você dá um start, pausa o jogo. E peraí, eu existo? Você tá aí o cara fica só chato, né? Fica questionando tudo. Não, mas talvez até o desapegar-se do questionar seja um fruto do questionamento. O questionamento ele existe justamente para isso, para me fazer dar uns passinhos à frente. Voltando para a fé, eu não acho que o contrário da fé seja a dúvida. Acho que o contrário da fé é medo. Agora eu posso estar trocando os apóstolos. E aí eu vou passar uma vergonha grande. Mas talvez tenha sido Pedro ou João, que estava no barco lá com Jesus e Jesus está mandando sobre as águas. Deixa eu ir aí. Pode vir. E ele desceu, acho que foi Pedro. Foi Pedro. Desceu. Depois faz um corte maravilhoso. Pedro? Passar essa vergonha lá. Mentira, vai. Foi Pedro. E aí, o relato é que Pedro olhou e viu que as ondas eram grandes, que o mar estava gelado e sentiu medo. Quando ele sentiu medo, ele deu uma afogada. Não foi a dúvida. Ele sabia que era Jesus. Ele ficou com medo. Daí eu estou pressupondo que o contrário da fé não seja a dúvida, que a dúvida seja um ponto fundamental da nossa existência, porque tudo que existe surge da dúvida, surge da pergunta, porque é que é igual os Flintstones, aqueles carros que tinham um negócio quadradão aqui passando. Alguém se questionou assim, por que esse negócio quadrado aqui? Eu acho que se a gente cortar as pontas, eu acho que vai mais rápido. Por que isso tá lento demais? Tá dando muito tropicão aqui. Tudo gera. Tinha uma propaganda antiga, acho que era do Cultura. As perguntas movem o mundo. São as respostas, são as perguntas. A filosofia trabalha muito com pergunta, justamente para tirar a gente desse senso comum, assim. E às vezes a gente se empolga com os questionamentos e eu fico mesmo assim. Às vezes eu leio um livro, tem uma aula, e eu fico procurando alguém para conversar. E às vezes não tem. A minha mãe não vai conseguir conversar sobre isso. A minha avó não vai conseguir conversar. Os meus irmãos são de outras áreas, eles conhecem de outras coisas. A minha mãe é nerd de planta.
ela entende tudo de planta, ela fica vendo flor. Essa flor não tem, sabe? O que era pra gente um álbum de figurinha de Copa. Então, essa flor aqui, eu queria essa flor do deserto. Essa flor do deserto aqui. Ah, a minha é dessa cor, não é dessa. Eu vi. Então, ela é meio fissurada nisso. E aí eu tô assistindo uma aula sobre totem e tabu de Freud. Com o início da civilização, que tinha o homem que era o pai de todos e depois os filhos comeram o pai, devoraram o pai porque queriam ser como o pai, queriam superar o pai. Como é que eu vou conversar com isso na minha casa? Me diz, em qualquer lugar. Não precisa nem ser na minha casa, em qualquer lugar. Estamos aqui comendo pizza e fala assim, ei, tu acha que totem tabu de Freud? Tu acha que a civilização começou com os filhos devorando o pai para superá-lo? É chato, mas você está empolgado com aquelas coisas. Talvez o professor queira instigar só a sua curiosidade para você chegar nesse ponto. Passar pela empolgação, é um processo natural, a gente se empolga, a gente passa por essa empolgação, segue em frente, chegando até num ponto que a gente fala assim, vou deixar para lá, vou me interter com outra coisa. Aí você vai atrás de outra pergunta, de outra coisa. Mas é um processo super natural da vida. É porque a filosofia tem essas coisas. Assim, eu lembro das minhas aulas de filosofia no ensino médio, o professor nem era da área e tal, e ele ficava falando, o vaso sanitário no banheiro existe? Eram umas coisas meio assim. Aí imagina a cabeça de um aluno no ensino médio, o cara tava preocupado, tava preocupado com tanta coisa, tava preocupado que eu ia ter que... Isso eu me preocupava em dezembro e tal. Aquele clima de chuva do Natal, eu começava a me preocupar com a recuperação. Ficava preocupado assim, eita, aquele jogo eu perdi, 2-0, cara, mas foi o jogo que me roubou. O FIFA me roubou aquele, não tem como o FIFA ver. E aí vem um cara que me fala assim, a privada que você vai no banheiro, ela existe? Não tem como. Então, mas existem perguntas que quando feitas, elas instigam a curiosidade. E aí cada um reage de uma forma. Talvez alguém na minha sala de aula, com aquela pergunta do professor, tenha... Isso aqui para mim faz sentido, pensar nisso agora. Por que é que eu vejo o que eu estou vendo? Por que é que a minha mente consegue decifrar que isso é um corpo, que isso é uma camisa? De onde é que vem isso? Aí vai para a epistemologia, para essa coisa toda da filosofia. E aí você vai aprofundando onde você gosta, mas sempre passa por esse lado da empolgação. Você se empolga muito, você quer questionar tudo, e depois você descobre que a filosofia não é esse questionar tudo a toda hora, a todo momento, de ser o chato da galera. Eu acho que nessa época eu acho que o pessoal detestava do meu lado. Não, mas hoje em dia também com certeza. Cara, é porque é o seguinte, tu imagina a situação, está nós três aqui, aí na época eu comecei a estudar muito Bíblia, estudar muito teologia, e eu caí no... Eu não vou dizer cair, porque cair é quando você cai no erro, mas eu me deparei com um estudo teológico sobre Calvino, João Calvino. Aí eu chegava bem aqui e dizia assim, tu acredita no... deixa eu lembrar aqui um tópico. Tu acredita que uma vez salvo para sempre? Do nada. Do nada, no meio da conversa, eu soltava assim. No meio de um pedaço de pizza da Padrão. Era nesse... O cara tá no meio, para assim de comer. Mas eu era nesse nível, entendeu? Tu sabia que uma vez que a gente é salvo, já tá salvo pro resto da vida? Aí pronto, criava aquele climão, a galera que eu sou do meio assembleiano, a galera... Os arminianos. O pessoal é arminiano. Aí ficava, não, mas aí pronto, gerava aquele clima, gerava aquele debate e gerava conflito. Os batistas têm uma linha mais calvinista, né? Eu acho que não. Não sei, eu tô perguntando. Não estou... Talvez eu respondi por aí. Talvez eu seja... Não sei como é aquele mesmo. Eu acho que tem batista arminiano, tem batista calvinista, tem não, porque, batista... por exemplo, a Assembleia é majoritariamente, um ou outro que tem calvinismo, mas majoritariamente... É como os presbiterianos, a maioria são calvinistas. Todos presbiterianos, se for da IPB, eu acho que IPB é Igreja Presbiteriana do Brasil. IPB, eu acho que é calvinista, ali não tem pra onde correr. O que vai variar se o cara é questão milenista, tem esses assuntos aí. Os batistas são mais assim, existem uns que creem numa coisa, outros creem numa outra, não tem uma linha tão definida e clara aí que fecha assim o assunto. Até porque eu não acho que existe uma grande quantidade de teólogos de um nível de tanta importância que seja batista. Existem, lógico que existe, desde a Holanda da Reforma e tal.
Mas no Brasil a gente lê mais coisas dos presbiterianos, na área da teologia, coisa mais presbiteriana ou pentecostal. Existem mais livros e é mais difundido o estudo dessas áreas, então os batistas ficam ali no meio. Essa questão aí, para mim, são rótulos, né? Porque, para tu ver, como qualquer frase faz você parar ou lhe dar um empurrão ou lhe dar um stop. Nesse período que eu estava nessas crises, nessa loucura, como eu falei, minha mulher me ajudou muito a dar um freio, mas teve uma colega minha que eu, num comentário lá no Facebook, eu botei assim. E era discussão do Facebook? Não. Essa não. Cara, droga pesada essa. Essa é porque essa colega minha, ela é pentecostal, ela prega na igreja Priscila, né? Não tem problema falar. Priscila da Nova Descoberta, ela é pentecostal, ela prega, e uma vez ela postou alguma coisa relacionada ao calvinismo. Aí eu fui e botei, você é calvinista? Aí ela foi, se eu não me engano, pra tu ver onde é que eu já queria chegar. Aí ela botou. Tava só com batendo uma foto. Aí ela foi e botou assim, disse que isso era tipo, alguma coisa assim, eu não vou lembrar. Ela botou isso, são apenas rótulos, e pra tirar por aí, Jesus não era calvinista. Aí eu, cara, faz sentido, né? Faz sentido. Se eu for olhar pra trás, se a Bíblia manda todo tempo você olhar pra Jesus e observar o que Jesus faz, pra que eu vou me rotular? Nem era um nem outro. Pois é, não era nenhum nem outro. Pra que eu vou me rotular? Eu vou sair gritando pra todo mundo. Eu sou calvinista, eu sou arminiano, sou isso. Pra quê? Nem sabe. Cara, Tem gente que se orgulha. Eu estudei isso na Eu fase. vim descobrir isso aí depois de Foi na minha sabe como é que eu loucura. enxergo isso? Eu achei que era só à noite, domingo, pastor pregando. Como é que eu enxergo isso? No marketing, até eu também sou professor, ministro um curso de empreendedorismo e no marketing tem duas paradinhas básicas, que é 2 tipos de marketing mais conhecidos. Marketing de resposta direta ou marketing de brand. Qual é o melhor? Cara, o que dá resultado. Não tem melhor nem pior, é o que dá resultado. Então eu enxergo isso. Assim, entendeu? Cada um tem. Eu concordo com algumas coisas, discordo de outras, mas acho que se misturar tem coisas boas em ambas. Legal, foi bom de cada um, né? Mas certeza que tem uma galera que tá assistindo agora que tá espumando de ódio. Acontece. Cara, imagine de mim que falei. 3 isentões calvinista. não se posicionaram, são isentões. Eu não vou comprar essa briga não, porque eu também já fui dessa droga pesada assim. Facebook, essa galera assim, eu já estou um pouco mais cansado. Cara, eu briguei muito no Facebook. Não, por religião nem tanto. Agora, por política, tu não tem noção do tanto de treta que eu arrumei, cara. Droga pesada. Era E muito só pra fechar essa parte, fizeram uma pergunta numa caixinha no Instagram lá de um pastor famoso aí e tal. E justamente sobre isso, né? Eu não lembro a pergunta, o teu, mas aliás, não lembro a pergunta exata, mas o teu era esse, né? Sobre calvinismo. E a resposta dele eu achei incrível, sensacional. Tipo, o que nos une, aí entre parênteses, Cristo, é muito maior do que o que nos divide, entre parênteses, teologia. Sim. Achei muito massa. Entendeu? O que nos une é maior que o que nos divide. Mas é isso mesmo. E A ideia é essa. como eu ia falando aqui, voltando aqui, puxando pra política agora, falando sobre as tretas. Só assunto massa, galera. Só topzera. Nada que comprometa. Que isso? Você é especialista? Não. Cadê? Vamos comer, tá bom. Vai arrochando aí. Cara, fase de aprendizado, como eu disse, nessa fase de aprendizado que eu estava aprendendo, cara, era muita treta, porque ninguém podia postar nada que você já ia lá comentar. Tinha uma amiga minha no Facebook que ela me excluiu, uma amiga mesmo, não amiga, mas eu frequentava a casa dela. Exclui do Facebook. Ela me excluiu, cara. Não é mais amiga assim. Ela me excluiu porque eu tava nessa. Eu acho que o pessoal chama, se eu não me engano, fase da jaula. Que quando você aprende uma coisa, eu tenho que lhe botar numa jaula para você ficar lá por um ano, até você digerir e saber como falar. E toda postagem do Facebook, cara, eu não podia ver alguém falando nada relacionado à política que eu ia lá comentar. Não sei o que, eu comecei a postar, cara, graças a Deus, de uns anos pra cá, eu
parei com política, fui lá no meu Facebook, fiz uma rapa no Story. Pagou Fiz tudo. uma rapa de postagem que eu comecei a bicho, que vergonha, meu irmão. Por que eu fiz isso? Que vergonha, debate desnecessário, conversa desnecessária, Que isso, ofensas. É uma... Redes sociais. Eu gosto de conversar assim, mas rede social. Cara, Facebook foi na época da campanha da Dilma e do Aécio. Meu Deus do céu, era treta. Treta direto. Foi onde eu comecei a tretar, no Facebook. Bicho, tem uma galera que deve me odiar. Aí eu não vou citar os nomes aqui, mas eu postava muita coisa. Ele já apagou, gente. eu já apagou, gostava sou um também. novo homem. Você era também das redes? Eu era. Hoje em dia chega num ponto que a gente descobre que nem tudo é sobre a gente, nem tudo é sobre mim. Não preciso comentar tudo. Tem coisa que eu Pensamentos filosóficos eu não aqui, preciso. tá? Eu aprendi isso com muita luta e muita terapia. Nem tudo é sobre mim. Então eu não preciso ver um post. Tá bom. Um dia eu vi, acho que não sei se foi hoje ou foi ontem, uma postagem assim, no Stories, no Instagram. A pessoa colocou assim: essa é a minha opinião, e quem quiser me excluir, que me exclua, porque eu sou assim e tal. E eu passei, não senti nenhuma vontade de fazer nada não, só vou passar mesmo no Stories. Nem concordo com você, mas não vou lhe excluir. Assim, eu nem concordo nem discordo, muito pelo contrário. É como se fosse isso, mas não faz muito assim, não é sobre mim, não tá falando comigo. Eu não Foi vou o que eu disse aqui na conversa que a gente teve com o Juscelino, né? Que ele falou sobre ataque, não sei o que. Eu disse, rapaz, cara, você perder seu tempo pra ir num post de uma pessoa e começar a reclamar. Isso aqui, tal, e começar a reclamar. Cara, muita perda de tempo. Se eu não gosto do teu conteúdo, se toda postagem que vai fazer eu vou te criticar, eu vou lá e deixo de seguir. O Instagram notifica quando a pessoa começa a te seguir, né? Quando a pessoa deixa de seguir, o Instagram não notifica. Pois é, cara. Então, se o Instagram tá dizendo assim, não é importante, então não é importante. São coisas desnecessárias. Agora, isso não significa que eu não tenha posicionamento. Tenho posicionamento político, tenho minhas ideias, tenho as minhas ideologias políticas, prezo muito por elas, sigo elas, compartilho elas, tenho os meus posicionamentos. Isso não diz que eu não tenho. Sim. Se eu postar ou não postar, isso não, eu não tenho nem 1000 seguidores no Instagram. Não faz diferença nenhuma. No meu dia a dia, as pessoas sabem o meu posicionamento, as pessoas sabem que eu gosto, que eu não gosto, que eu concordo, que eu não concordo. E hoje em dia, a maioria das coisas eu não concordo com a maioria das coisas que acontecem, principalmente no Brasil. Eu tenho os meus posicionamentos muito bem definidos. Agora eu não vou pautar os meus posicionamentos, tudo vai ter que engajar no Instagram, porque eu sei que ódio engaja muito. Eu tenho um vídeo no YouTube, eu tenho mais seguidores no YouTube do que no Instagram. O meu vídeo mais visto no YouTube, no meu canal, eu resumi a Bíblia em 5 minutos. Só daí eu já comprei uma briga eterna com qualquer pessoa. Qualquer coisa. No universo inteiro eu comprei uma briga. Resumiu a Bíblia. Mas resumi a Bíblia em 5 minutos. Eu tinha uma matéria no seminário, eu fiz 3 anos de seminário teológico. E aí tinha lá, era o conteúdo inteiro, assim, da disciplina. E aí eu peguei as apostilas que eu tinha e resumi tudo. Eu sempre gostei de fazer isso, de resumir para explicar melhor. Sempre essa coisa do ser professor, isso está muito impregnado em mim. E aí tava lá fazendo e gravei um vídeo. E deu 5 minutos. Eu falei, resumi a Bíblia em 5 minutos. Aí gravei o vídeo e tal. Até hoje eu recebo uns comentários maravilhosos. É muito comentário massa. Procurar. Tem muito comentário bom. Eu já me chamaram de corno. Eu tô em casa aqui de boa. Esse vídeo já tem um tempinho. Eu tô em casa aqui de boa, uma notificação do YouTube, corno. Meu Deus, o que foi que eu... Aí vou ver esse vídeo, o pessoal me odeia porque eu resumi a Bíblia em 5 minutos. Aí, é corno, é herege, é conteúdo do demônio, é um monte de coisa assim, de uma galera bem louca, assim. Mas vem também uma galera que ajuda você, que fala assim, nossa, muito bom. Comecei achando que era só um menino imbecil falando. Absorve isso, cara. Eu já fui pior. Hoje eu tô melhorzinho um pouco. Já teve tempo que tu foi lá, ia lá e rebatia? Não, nunca. Eu sempre fui medroso. Tá. Até em rede social eu sou medroso. Eu sou muito, muito medroso. Então até para responder, que aí minha cabeça de ansioso, já mais assim, meu Deus, como é que essa pessoa vai ler essa mensagem? A pessoa me estragou. Por exemplo, a que me chamou de corno.
fala assim, meu Deus, eu vou comentar um negócio estranho pra essa pessoa. Como é que essa pessoa tá? Ela pode estar passando por um momento triste na vida dela. Eu vou esculhambar a pessoa, nem sei quem é. Vai que ela vai ler perto do filho dela, perto de uma coisa assim. A minha cabeça de ansioso tem nada a ver com o que eu tô pensando, mas a minha cabeça de ansioso vai lá na frente. Então eu já não comentava muito, eu já não rebatia muito. Mas já tive episódios que eu rebati e depois fui lá excluir, porque... Não, eu acho que eu passei uma vergonha. Essa pessoa passou vergonha, mas eu vou deixar só ela agora. Eu vou sair daqui e ela vai passar vergonha sozinha. Mas com o tempo você vai aprendendo a lidar com essas coisas. O outro vídeo, eu tenho um vídeo da história de Picos. São 2 vídeos da história de Picos. Tem muitos acessos também. Eu resumi a história de Picos. Eu sabia que eu estava comprando uma briga também ali. Porque aqui em Picos tem muita gente que é muito dono de muita coisa. E eu não estou falando de comércio, nada. É dono assim. Eu sou dono da história de Picos. Quem sabe a história de Picos sou eu e mais ninguém. Quem sabe sou eu. Aí fiz também um da história do CEP, porque eu achei que a confusão dava pouco, aí eu fiz da história do CEP. Aí resumi lá a história do CEP, fiz um vídeo. E tem pessoas que são donas da história do CEP, donas da história de Picos. E aí você compra um abrigo essas pessoas, aí elas vão falar com você. Assim, você errou aqui, essa data tal, esse não foi o ano, não foi essa pessoa, não foi assim que aconteceu, não foi assim. E eu só fui um cara que juntei as coisas que eu vi dos livros, das coisas que eu encontrei na internet, resumi ali com as coisas que eu tinha e falei num vídeo. Mas aí já é motivo para a pessoa vir. Você errou! Não é 68, é 67. E aí parece que o mundo vai acabar, que a gente vai voltar no tempo e a gente vai pisar numa barata e vai explodir a 5ª Guerra Mundial porque eu errei o 8 do 7. Eu lembro do repórter que tá falando de uma árvore que foi cortada do bairro. É, tipo isso. Tem 29 anos, tem quase 29 anos, aí o velho, não é 30! Não cometa essa imprecisão. E foi um trabalhão louco que eu tive para fazer aquilo ali tudo, então claro que vai ter um erro. E eu fiz mais para suscitar o debate, para começar a... Porque eu conhecia muitas histórias, mas não tinha uma ordem cronológica assim, das coisas. Então eu precisava, na minha cabeça, criar uma ordem cronológica para aquilo. Aí coloquei num papel, mais uma vez a cabeça do professor funcionando, num papel para ensinar. E aí gravei um vídeo. Isso aqui eu acho que eu vou postar esse vídeo aqui. E aí coloquei as imagens e tal, fiz as coisas, fiz o resumo e tal. É legal, tem muitos acessos. Mas aí uma vez ou outra passa do nada despercebido porque, mano, besta. Até em filme, que é um negócio que tem uma equipe gigantesca por trás trabalhando. E tem passa... furo de roteiro, cara. Cara, tem furo de acontece. roteiro, as produções agora, o que tá no auge da cultura pop, da Marvel, né? Cara, tem uns caras que botam lá na internet, erro de continuidade, erro de roteiro, furo de roteiro. As coisas que você tá assistindo que o cara tá assim com a cara e quando corta lá que volta o cara tá assim. E isso numa produção bilionária, de bilhões. Tem erro. Aí o cara prepara uma história sozinho, coleta tudo que é informação, junta lá e bota lá. Aí o cara diz: isso aqui, esse fato aconteceu em 1952. Não foi 52, foi 53. Você é um mentiroso. Às vezes o fato foi em dezembro de 52. Talvez um detalhe assim. Cara, é como eu digo, tem gente que perde tempo pra nada. É a chamada ofensa gratuita, que tu não fez nada e o cara vai lá. Mas eu também tem uma galera que, por exemplo, eu vejo um filme da Marvel. Acho que a grande maioria é a que te apoia, né? Eu vejo um filme da Marvel, eu acho maravilhoso aquilo. Eu sinto como é entretenimento pra mim. Eu sento, assisto, eu gosto, eu acompanho, eu leio as coisas, eu tô lá dentro daquele filme. Eu não sou o cara que senta e fica assim, vou olhar aquele figurante ali, que aquele ali com certeza vai cometer um erro e eu vou ter uma postagem pra fazer detonando a Marvel por aquele figurante. Ele olhou pro lado errado da explosão. Explodiu ali, ele olhou pra lá. Ou então se assustou antes de explodir. O que está acontecendo com a Marvel? A Marvel está acabando? É o fim da Marvel? É típico YouTube, né? Marvel em decadência. Teve um... Eu comecei a assistir esse Big Brother. Eu já assisti os outros, mas esse é que eu tô meio que desistindo também. Mas eu tava assistindo e aí teve uma hora lá numa prova, lá ao vivo, que a energia baixou da casa do Big Brother. Só fez assim, tu apagou a luz. E depois voltou, normal. No YouTube tá cheio de vídeo assim, a Globo decreta falência. Não pagou a conta de luz. Você transforma aquele negócio pequenininho num evento massa, tem um vídeo de 15 minutos.
A Globo, vocês viram que a Globo tá falindo? Aquela falta de energia ali foi porque não pagaram o mês de janeiro. Cria as teorias. Débito do mês de janeiro, eu tenho uma fonte lá de dentro do Projac que me diz, sabe, se queima evento, aquilo e tudo. Então quando você começa a perceber que ver esse lado mais engraçado das coisas, me ajuda. Utilizar o humor para passar por isso é uma ferramenta maravilhosa para mim. Legal. E, cara, que é filósofo, como é que tu enxerga essa parada de cancelamento que tá tão... A pessoa comete um gafe ali, alguma coisa, e a galera cancela. Cara, depende. Depende, por exemplo, desse último episódio do Flow, do Monark, aí eu não consigo ter simpatia, porque a Segunda Guerra Mundial é algo que eu pesquiso, eu estudo muito, eu leio muito sobre, muitos livros, muitas coisas, muitos dos autores que eu mais amo passaram por esse período tenebroso e escreveram sobre ele, então para mim é um assunto muito, muito sensível, então aí eu já, cara, não pode. Não dá pra defender não. Mas é um caso isolado, aí não dá. mas no geral... Agora, no geral, eu acho que tudo depende do momento, assim. É um cancelamento, mas nunca é um cancelamento geral. Sempre fica um público ali que gosta da pessoa e tal. Olha... Agora, é pesado. Você passar por isso, é muito pesado. Você fica com medo do que você vai falar na internet. Por mais que eu não tenha 1000 seguidores no Instagram, mas no meu primeiro erro... eu sou muito bom, né? O meu primeiro erro, primeira polêmica, digamos assim, né? Se eu falar alguma coisa assim muito absurda e alguém ver e espalhar, vai fazer um barulhão enorme, aquela coisa toda. Tem gafe e tem crime. Aí é uma diferença. Cancelamento de internet é algo que faz parte da internet. Você tá vivendo na internet, esse é o jogo. O jogo é esse. Você um dia é amado, no outro dia você vai ser odiado pro resto da sua vida. No outro dia você vai ser amado de novo, e no outro dia ninguém vai estar nem pra você, e no outro dia vai ter uma matéria falando assim, onde anda fulano de tal na internet? Onde anda o menino do meme? Então, é o jogo na internet, é esse jogo, tem que aceitar a regra do jogo. Tem que falar, Sal? Eu concordo com o cancelamento do Monark, tá ligado? A pessoa Monark. Sim. Agora do programa, tá ligado? Mas eu acho que o programa eu acho que não tem muita coisa a ver. É porque eu acho assim, assim, a galera foi lá, pediu pra tirar vídeo, perdeu uma porrada de patrocínio. Não, eu concordo. E atingiu os outros programas também, tá ligado? Eu concordo na remoção do vídeo, do vídeo atual, porque foi uma fala muito, muito pesada, pelo menos eu achei. Sim. É porque assim, o Monark ele tem... quem sou eu para julgar o Monarca? Mas assim, ao meu ver, ele tem um problema de defender umas paradas e usar os exemplos mais idiotas possíveis, entendeu? Sim. Ele tem as ideias dele, ele acredita nas paradas, mas tipo, ele usa o pior tipo de exemplo que pode ser usado. Porque eu acho que a defesa... ser cômico também, né? Isso, mas eu acho que a defesa dele naquela fala foi o quê? Eu defendo todo tipo de liberdade de expressão, por mais idiota que ela seja. A pauta eu acho que era essa. Eu não sou advogado de ninguém, até porque eu estou dizendo que ele estava errado. Mas eu acho que a ideia que ele quis defender era essa. Eu acredito que liberdade de expressão, por mais idiota que seja, possa existir. Só que aí o cara pega o pior exemplo que ele poderia dar para trazer para esse fato. Entendeu? Mas o cancelamento foi justo? Foi. Para mim foi. Não concordo com o cancelamento do Flow, porque tipo, a galera que estava lá vai fazer o quê? Engasguei. Vai fazer o quê? Vai. Olha, tá vendo aí? A galera que tava lá, entendeu? Tipo, o cara, não é o nome do outro lá, o Igor. Tipo, o cara vai levantar e sair? Não. Encerrou ali a live. Opa, pessoal, vamos parar a live aqui. Ó, você falou besteira, vamos cortar, encerrou o assunto. E depois ela acaba com as vivo, consequências. Né? Eles fazem ao vivo, né? Era ao vivo. Aí, tipo, removeram o programa do ar. Agora o problema é porque o pessoal vai atrás. Tem que tirar patrocinador do Flow, tem que fazer isso aqui. Os caras já estão tomando todas as medidas cabíveis. Eu não Aconteceu recentemente com um jogador de vôlei, né? De um time de Minas aí. E os patrocinadores caem em cima do time, né? Sim, e do time, foi uma pressão. Opinião pessoal dele, né? Mas o time todo sofreu, acabou sendo demitido porque o time não ia aguentar. Ele veste a camisa que tem um patrocinador, então o patrocinador quem manda. Claro. É o jogo, eu acho que depende do nível que a pessoa fala.
Eu acho que depende do nível. Porque vamos supor que tu faz uma ofensa. Não, não, eu tô falando em relação à ofensa. Em relação à opinião, desde que não seja, eu acho que crime, desde que não seja uma opinião tipo a do Monark, pra mim ali foi um exagero, eu acho que ali ultrapassou o limite. Tem gente que joga muito que vive muito nessa linha, é uma linha muito tênue essa. E tem gente que vive nesse risco. E a sua fama, e a sua riqueza, e o seu recurso, o seu dinheiro, existe ali nessa linha, que é uma linha muito tênue. Por exemplo, desse discurso de você usar o exemplo mais pejorativo do mundo para tentar alcançar uma pessoa, para que a pessoa entenda de forma mais fácil. Mas ele está jogando uma linha muito tênue. É muito arriscado. E a pessoa sobrevive dentro dessa linha, porque se ela for para um lugar assim, não vou falar vou usar exemplos mais tranquilos, não vou usar tanto, essa pessoa não vai ter o rendimento que ela tem falando o que ela fala, vivendo nessa linha. Então, a partir do momento que você escolhe viver dando suas opiniões dentro dessa linha, você está arriscado ou você ser muito amado ou você ser odiado, ou o que geralmente acontece que é ficar dividido. Algumas pessoas te amam, algumas pessoas te odeiam, mas é uma linha muito tênue, é um risco que você faz. Qualquer coisa que a gente faz é arriscado. E agora falando desse universo da internet, o que a gente está fazendo aqui é muito arriscado. Qualquer opinião que a gente dê é uma opinião arriscada, porque vai vir gente com várias outras vertentes ideológicas, com várias outras vivências, com outras sensibilidades que não as nossas. Então a gente tem que estar também sabendo manejar isso de uma maneira responsável. Já que a gente resolveu se expor nesse ambiente, a gente precisa ser responsável pelo que a gente fala. E é por isso que algumas pessoas preferem não se manifestar, não ter rede social, para justamente não viver nesse risco. Eu consigo sobreviver sem me expor, sem expor a minha opinião, porque tem gente que é obrigada a dar opiniões. Qualquer coisa que aconteça, a pessoa é obrigada a dar opinião. Por quê? Porque ela cresceu dando opinião. Então ela está refém da opinião. E aí acontecem essas coisas. Por isso que é uma linha tênue, porque às vezes você usa muitos exemplos assim e aí você acaba cometendo um crime. E aí, chega no crime, não tem pra onde correr. Não é mais nem regra do jogo, é a lei mesmo, é a justiça. A lei, a Constituição, essas coisas precisam ser cuidadas e zeladas para a gente ter uma democracia. E uma democracia no Brasil que é tão jovem, tão frágil, a gente precisa zelar por isso agora, para depois a gente não colher os frutos. Como, por exemplo, o nazismo na Alemanha. Foi fruto disso, foi fruto desses discursos aleatórios que começaram a criar um grupo específico em que eu destilava todo o meu ódio. Os judeus na Alemanha era assim, roubaram 2 galinhas daquele poleiro. Sabe quem fez isso? Os judeus. Os judeus, eles roubam, eles são terríveis. Os judeus têm orelhas enormes. Os judeus, eles devoram crianças. Eles foram naquela vila ali, eles mataram todos daquela vila e queimaram. Começou a criar, isso antes do partido nazista ganhar força. Começou a criar uma imagem dos judeus assim, de monstros. Então, quando chegou na parte final ali de Hitler, já estava uma coisa tão massificada na mente do pessoal. Tem uma filósofa política chamada Hannah Arendt. O livro mais importante dela é A Banalidade do Mal, que é um julgamento de um comandante do exército nazista, foi preso em Buenos Aires, na Argentina. Tem até uma série da Netflix sobre isso. E aí foi julgado em Israel e esse julgamento foi televisionado e tal. E ela escreve, ela é paga pela revista, ela trabalhava numa revista americana, recebeu para cobrir esse fato, porque ela viveu essa parte do nazismo na Alemanha, porque ela era de lá. E ela fala sobre a banalidade do mal. Que não é que as pessoas estavam fazendo mal e sabendo que estavam fazendo mal. As pessoas estavam fazendo mal como algo comum e corriqueiro. É comum matar judeu. Tem outro cara, acho que eu não vou lembrar o nome dele, mas ele passou por esse processo também dos campos de concentração. Todorov, acho que é Todorov.
E ele diz assim, os soldados nazistas passavam um dia matando criança, mulher e homem nos campos de concentração e à noite estavam em casa sentados com a família, jantando. E amavam seus filhos e amavam a sua esposa e era só mais um dia comum em que ele tinha matado alguns judeus. Porque ficou banal a coisa. E tudo tem um começo, tudo tem um processo. Por isso que hoje a gente olha para essas coisas e acha até um ato radical de vamos excluir ele de tudo. Mas eu acho necessárias medidas enérgicas para certos tipos de coisa, porque depois no futuro a gente pode colher algo inimaginável como o nazismo. E existem hoje grupos no Brasil que são muito marginalizados. Muito marginalizados. E isso já liga uma antena na gente. Olha o que está acontecendo aqui. Ah, mas é muito pequeno, não tem como comparar. Não tem como comparar. Mas existem grupos no Brasil que são muito marginalizados. Cara, eu vi um vídeo, eu não sei se foi uma brincadeira de mau gosto, eu vi um vídeo de um cara na internet, que inclusive eu acho que era de Teresina. O cara tava com uma camisa de defesa do nazismo. Sim, ele foi num bar em Teresina, uma coisa Isso, assim. num bar em Teresina. E eu vi aquele vídeo ali, cara, rapaz, será se a gente... suástica? Não, tinha uma parada na camisa dele que era um desenho usado pelo Sim, tem muitos símbolos de referência ao nazismo. São muito... Não é Aí só ele- aquela- Não, são muitos símbolos. Ele começou a defender mesmo, defendendo mesmo o nazismo e falando que, falando umas paradas lá meio estranhas, no vídeo não dá pra entender muito bem, que tá os caras expulsando ele lá do lugar, e a gente olha, cara, tem uma galera mesmo que é meio o cara tem que ficar de olho De aberto. 2018 para cá, explodiu-se um número de manifestações neonazistas e neofascistas no Brasil. De Por que 2018. será que tá? É porque assim, cara, todo Aí é uma mundo leitura sabe, do qualquer ser humano vivo sabe que o nazismo foi né? É isso. Foi uma parte da história que todo mundo faz por onde esquecer, né? Que todo mundo luta para esquecer, para combater. E por que será que emerge esses grupos assim? É isso, os dados acho que da polícia, talvez do Rio Grande do Sul, eu posso estar enganado onde eu estou me referindo dos dados, mas é de 2018 para esse ano, aumentou muito o número desse tipo de discurso. Porque é um discurso parece ser meio descoordenado, mas é muito coordenado. Quando você estuda o fascismo, por exemplo, você vê que a aparência é de irracionalidade, mas é uma irracionalidade pensada. Quem faz sabe por que está fazendo. Quem lidera sabe por que está liderando. E esse tipo de discurso, inclusive de usar qualquer coisa como exemplo das coisas mais pejorativas do mundo, das coisas mais preconceituosas para esclarecer um ponto, isso é assim, é porque às vezes fica cansativo de tanto que a gente ouve, mas é um discurso fascista. Quando você estuda o fascismo da Itália, Mussolini, né? por exemplo, e quando você lê autores que viveram naquela época, que entendem isso, por exemplo, Adorno, Walter Benjamin, a própria Hannah Arendt, esses caras falam com prioridade porque eles viveram aquele período. Então eles estão descrevendo exatamente com os conceitos filosóficos, estão descrevendo a partir desses conceitos o que eles viveram, qual foi o processo que eles viveram. Esse foi o processo de chegada até aqui. É esse processo que acontece para a gente chegar num ponto em que as pessoas são totalmente descartadas. É tirado o seu nome, é tirado a sua cidadania, você vira um número. A sua cabeça é raspada porque o cabelo é algo que te identifica. A gente começou esse papo falando que tu nasceu chamado de careca. Porque o cabelo é algo que te identifica. Então raspar o cabelo significa que você perdeu a sua identidade. Você é tatuado com um número. Você é só um número ali. Eu matei hoje 15 judeus. Pronto, vou para casa jantar. Cumpri o meu dia. É como se eu passei o dia frente ao computador e editei 2 vídeos. E volto para casa. Eu não fiz nenhum crime, editei 2 vídeos. O que aqui tem de mais? É esse ponto que chega. Por isso que a gente tem que ser tão incisivo e tão claro quando a gente debate esses pontos. Porque são coisas que começam assim, uma vez. Não, são coisas coordenadas que acontecem. E se de 2018 para cá há uma incidência maior do número de manifestações neonazistas e neofascistas no Brasil, há de se fazer uma leitura
histórica de fazer uma leitura dos fatos para entender o que aconteceu nesse período. É preciso fazer isso. O clima ficou. O clima ficou. Sim, cara, eu vi que tu, pelo teu entendimento de filosofia, eu acho que tem alguma coisa ligada à história, porque tudo que tu vai citar, tu tem uma referência histórica, tu tem alguma coisa. Tu estuda muito história pra tu? Eu amo o livro. Tu não tem nenhum tipo de formação em história? Não, nenhum. Só curiosidade. Só curiosidade. Eu gosto muito de ler. E eu queria pegar o gancho, você falou que estuda bastante sobre a Segunda Guerra, como é que tá enxergando essa tensão entre Rússia e Ucrânia? Cara, O que é que pode gerar? hoje em dia, eu tô numa coisa de achar que tudo é por interesse. Eu tô numa fase de empolgação por estar estudando algumas coisas. Eu acho que tudo é muito por interesse. Então há um interesse da Ucrânia nisso, há um interesse da Rússia nisso. Sim. Né? Esse jogo de interesse faz muito parte. Então eu acho que a ideologia é a ideologia do interesse. O que é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu vou ganhar em troca disso? O que é que a OTAN ganha se mobilizando para enfrentar isso? O que é que a Rússia ganha se mobilizando para enfrentar isso? E não é uma guerra de agora. Não é uma guerra de agora. Eu até falei no podcast passado aí que essa Guerra Fria nunca acabou. Nunca, né? nunca acabou. Arrastando. Nunca acabou. Nunca acabou. Tem uns acordos, umas coisas, mas Sempre fica aquela tensão. sempre tem Estados Unidos e aqui. Rússia sempre tiveram em pé de guerra, Sempre, né? De tensão. Desde a divisão dos espólios da Segunda Guerra, de quem foi que ganhou a Segunda Guerra, se foi a Rússia, se foi o Ocidente unido, quem foi que... Sabe, a partir daí, esses espólios da guerra, da Segunda Guerra Mundial, essas coisas começaram a explodir. Então é tudo um jogo muito de interesse. Eu não aprofundei muito sobre essa crise da Ucrânia, mas ao que me parece das coisas muito rasas que eu vi, e preciso confessar isso para poder dizer isso, talvez seja mais por interesse do que por outra coisa. Eu agora penso mais nas crianças que estão sem aula, na falta de... Sabe, você não tem uma tranquilidade para você viver o básico. Você tem a guerra civil no Oriente Médio também, que não tem fim, não acaba aquilo, não acaba nunca. E aí você tem um número de pessoas que saem do país. Aquela imagem do último avião americano saindo do Afeganistão e aquele monte de cidadãos africanos cercando. Aquilo é muito significativo, mas a gente... Como as coisas são muito rápidas, a gente acaba esquecendo. Mas aquela criança morta na praia, que tentou entrar acho que no leste europeu ali, morreu no mar e estava ali na praia com a roupinha de qualquer criança que a gente vê na rua. E estava ali. Foi lhe negada a vida, foi lhe negada a sua existência, o seu futuro como um ser humano, por conta de uma briga, de uma guerra por interesse. Eu não vou aceitar ninguém de fora do meu país, que eu construí o meu país com tudo. Eu não vou aceitar. Você é de outra raça, você é de outro lugar, você não fala a minha língua. Eu não vou te tratar do mesmo jeito que eu trato os meus. Essa segregação, ela mata. A gente tem que pensar um pouco nisso, cara, porque é cruel. Cara. Cruel demais, muito cruel. Consciência humanitária pra Cara, todo mundo. tinha um papo aqui pra Aqui virar a noite, rendia, né? aqui Mas... rendia. Ó, ficou um bocado de pauta pendente aqui, Muita mas coisa. o nosso horário bateu. Cara, bicho, papo muito massa. Mas aí futuramente, segunda conversa aí, né? Vai ficar um... Vamos que a gente não falou nem de música. A gente não fala de música. Não falamos de música, não falamos de... Passou o carro. Passou ele falar de política. Não falamos de música, não falamos da escola, não falamos de história, não falamos da história. Muita coisa ficou pendente. Ainda bem que deixa essa coisa marcada para outro dia. Vai ficar para a próxima. Na próxima, vamos lhe chamar para fazer a parte 2 aqui. Vamos fazer. Mano, te agradecer demais pela presença, viu? É uma honra pra gente. Obrigado. Ter uma pessoa que entende tanto da nossa cultura e de história de modo geral aqui numa conversa. Um bate-papo muito massa. Produtivo. Não imaginava que ele ia falar isso. Então, Nem eu imaginava. Vamos trazer um músico pra cá e vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Não, música ser filósofo. É o que dá. Pois é, quem manda o cara ser filósofo, você estudou. falar com propriedade, né? Pois é, falar com propriedade sobre o assunto. Cara, obrigado mais uma vez.
Vamos encerrar o convite já de antemão para a parte 2. Sim, claro. Vamos fazer. Já vamos conversar para deixar a parte 2 certo. Vamos fazer. Viu? Agradecer aqui a tudo. Tem algum recado? Seu arroba lá do Instagram? Sou eu, Melk. Sou eu, Melk. Sou eu, Melk. Melk, M-E-L-Q-U-I. Pronto. Galera, já segue aí, viu? Sou eu, Melk. Deve estar aí do lado do Pix. Abaixo do Pix. E o YouTube, Melk Brito? O YouTube é Melk Brito. Tem lá, não usa há muito tempo, mas eu posto uns clipes, algumas coisas. As composições estão lá. Estão tudo lá. Em todas as plataformas digitais, você colocar Melk Brito, tem lá todas as minhas músicas, você pode acompanhar. Bom, já que a gente não falou de música aqui, você vai lá no YouTube dele. Vai lá pra acompanhar. Curte a música do cara aqui. Curta lá o trabalho do Melk, um músico, um artista. Tem uma música dele no Spotify. Tem? Tem música minha no Spotify. Pois sigam lá o cara, lá no YouTube, em todas as plataformas, acompanhem lá o trabalho dele, né? E agradecer mais uma vez a nossos patrocinadores, Padrona Pizzaria, sigam lá o Instagram da Padrona. Colossista Comunicação Visual, Marcos do Estúdio ISO, também sempre aqui tirando nossas fotos, e hoje participação especial, fez alguns comentários aqui com a gente. E é isso aí, tem algum recado? E é isso, não sei. Cara, eu fico em dúvida, não sei se a nossa produção é patrocinadora, tipo Nery Filmes. Mas enfim, fica a dica aí, sigam lá. Nery Filmes, sigam meu Instagram, nem sei qual é o nome do meu Instagram. Mas procure lá. Sou eu, Melk 2. Procurem lá Melk. Tá aí do lado do Pix também. Procurem lá Melk com KY, vocês vão achar. O meu é com KY. Quer dizer, eu até falei, o meu é artístico. O meu nome é com QUE, mas eu inventei de escrever com KY no final. Sigam lá e sigam o nosso Instagram do Cipuada, acompanhem o trabalho aqui. Toda segunda-feira a gente tá postando os vídeos. E valeu! É isso. É isso aí. Até a próxima. Bom. Falou, galera. Até a próxima.